Eu sou Giovanni Dias, ou gildias.on lá no Instagram. Iniciamos mais um podcast da felicidade aqui para vocês. Espero que vocês gostem muito desse conteúdo. E a gente está muito feliz, muito feliz, porque recebe aqui uma pessoa que conhecemos hoje e já criamos uma conexão muito legal com conteúdo extraordinário para passar para a gente. Tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito desse podcast. Então fica aí, sigam as nossas páginas, né? Felicidade FM Web em qualquer plataforma. Então lá no Instagram, lá no Facebook, lá no Spotify, lá no YouTube, qualquer lugar que você procurar Felicidade FM Web, ou se preferir, você pode ouvir a Felicidade nos seus aplicativos ou no próprio FM, que é o 90.3. Vamos iniciar, tá mais do que na hora. Eu falo com ele hoje, missionário, empresário de sucesso, diga-se de passagem, de sucesso mesmo, vocês vão saber por quê, e principalmente transformador de vidas. César Zanoni, tudo bem, irmão? Tudo bom, Gil, tudo bem, tudo bom a todos que estão nos assistindo, nos vendo da Rádio Felicidade. Que Deus possa abençoar todos. Que prazer te receber aqui, ter a conversa que a gente teve em off. Amém. Tenha certeza que eu já tenho sido edificado com você. Sim. Acho que a visão, a percepção de mundo, de igreja, de negócios que você tem, vai ajudar muita gente, vai ajudar muita gente que está nos assistindo. Para quem ainda não sabe, César é o CEO da Sete Capital, mas eu quero que ele explique quem é a Sete Capital, o que é a Sete Capital e como nasceu a Sete Capital. Sim, vamos lá, vamos partir desse início, né? A Sete Capital é um presente de Deus na minha vida, se tornou um ministério, se tornou um sonho que eu sempre tive. Como eu fui um morador de rua, e um rapaz me resgatou das ruas, então eu sempre tive um grande desejo de cuidar de igreja. Sempre tive um grande desejo em ser um pastor. Até em gratidão ao que o Senhor fez por mim, por ter me tirado das ruas, né? Foi um momento que Deus me tratou, foi um momento que Deus me formou, porque aquele momento que eu morei na rua foi um momento que eu aprendi a deixar meu ego, minha vaidade, minhas vontades, meus desejos, minhas razões, ficou tudo lá no chão da rua. O senhor reiniciou. Ficou tudo lá. Eu tinha 23 anos de idade, 24 anos, eu já era formado em administração, contabilidade. Então, assim, eu venho de uma família boa, eu não venho de uma família precária, eu venho de uma família estruturada, perdi meus pais. E através de uma porta de emprego que eu achei que ia acontecer, não aconteceu e eu fui morar na rua. Hoje temos acesso a celulares, redes sociais, podemos falar com todo mundo, mas há 20 anos atrás, 20 e pouco, o que reinava era o telefone fixo. Até eu olhei o seu aqui e lembrei do meu, né? Que valia uma nota, valia uma nota a linha. Tem gente que nem recebeu linha até hoje, né? Que tava esperando. Isso mesmo. Meu pai me deixava na fila e falava assim: Piá, pega o cadastro aí, que essa linha aí vai valer um carro para nós. E eu ficava na fila, meu irmão ficava na fila, e eu me deparei numa situação que eu não tinha ninguém, não tinha nenhuma situação, e eu fui lá para a rua. Uma pessoa pregou para mim, me tirou das ruas, entreguei minha vida para o Senhor, e a partir dali eu comecei a trabalhar em um escritório de negociações de dívidas bancárias. E ali eu fui trabalhando nesse escritório, que foi uma porta que Deus abriu para mim, e fui tentando de alguma maneira me enquadrar naquele meio, me encaixar. Eu sempre tive uma visão de que se Deus me colocou no lugar é porque Ele tem alguma coisa para mim ali. Ele tem alguma coisa, a oportunidade está nas minhas mãos. Eu costumo dizer que não existe portas fechadas, nós fechamos as portas. Nós fechamos elas, as portas estão todas abertas. Você pode escolher a que você vai entrar e você decide se você vai fechar ela na sua vida ou não. E nós fechamos várias portas de amizade, várias portas de emprego, saímos de lugares às vezes brigados, discutindo porque achamos que temos razões e vamos fechando portas. E dali nasceu o desejo no meu coração de montar o meu escritório. Então eu aluguei um escritório, sem móveis, sem nada, no centro
de Taguatinga, em Brasília. E ali eu comecei o meu primeiro trabalho da minha empresa. E eu panfletava das 18 horas à meia-noite, e no outro dia eu orava no telefone praticamente o dia inteiro para ele tocar uma única vez, e um cliente que pegou 2.000, 3.000 panfletos, tocar uma ligação, porque quem cuida de mídia sabe que a proporção é absurda de número de panfletos que você tem que colocar para dar uma ligação. Então eu ungia todos os panfletos, eu orava em todos os panfletos, eu orava no telefone para que eu pudesse ter um retorno maior. E ali iniciou a empresa, né? Com um único escritório, iniciou naquele local. É uma história de 20 anos, né? A empresa tem 20 anos, então eu iniciei esse escritório nesse canto, no pior lugar de Taguatinga, tá? Eu costumo dizer, era o prédio onde tinha um cine privê no andar de baixo. Então você imagina eu atendendo o cliente no andar de cima, o que passava no andar de baixo? Era o prédio onde as garotas ficavam embaixo, as garotas ficavam ali no centro, né? No centro da cidade. Mas era o lugar que Deus tinha aberto para mim, era o lugar onde eu poderia, era onde minhas condições davam, era onde eu tinha dinheiro. Aluguei um cortiço, eu tinha uma única roupa no corpo, Gil. Em que momento, César, pastor, em que momento o senhor sentiu que era Deus lhe impulsionando para abrir a Sede Capital? A gente não, assim, a gente deve desenvolver outros assuntos para tentar dar a possibilidade do pastor César falar de outras coisas também, mas eu fiquei curioso agora para saber sobre isso. Em que momento Deus falou, César, agora é a hora? Porque já é impactante a sua história, né? Deus, é difícil chegar nesse ponto, Gil, porque é o seguinte, eu vou te falar uma coisa que eu quero que você entenda. Nós vivemos de unções, de unção que vem de pai para filho, que vem sendo derramado. Meu pai era empresário, tá? Eu já tinha uma veia empresarial. Não, minha família não é empresária, eu não vou ser empresário. Não, não é isso. Mas você precisa quebrar esse laço e dar um passo. O que Deus tem para você é ser cabeça, é o reino. Está à frente. Necessariamente você ser dono do negócio ou não ser dono não quer dizer que você é o cabeça. Você é o cabeça a partir do momento que você lidera situações. Então, eu abri o escritório porque eu pensei comigo assim, eu comecei a ver situações que havia deficiência no escritório que eu trabalhava. Havia algumas deficiências e eu falava assim, eu preciso suprir essas deficiências. E eu vou abrir um escritório. Então, quando eu abri um escritório, eu quis cobrir todas as deficiências que eu tinha visto. E eu fui cobrindo essas deficiências dentro do escritório. E a grande virada que aconteceu foi que eu voltei no culto, né? E eu estava tendo um pregador, um pastor americano pregando, um pastor que já faleceu, pastor Morte Cerulo. Grande Sim. pregador. E ali eu estava no meu segundo dia de culto. O primeiro dia de culto eu aceitei a Jesus no susto. Sem saber, no susto, né? Por isso que eu digo para vocês, às vezes a gente bota uma roupagem do que tem que ser, da forma que tem que ser, de que tem que ter certo. Não, meu amigo, eu aceitei Jesus. Eu entrei na igreja, eu saí da rua, o irmão me levou para a igreja, eu vi o pastor pregando, um grande pastor pregando, e eu me levantei no meio do culto, parei o culto e entreguei minha vida para Jesus. Esse pastor, o pastor Silas Malafaia, estava pregando. E no segundo culto já tinha esse outro pastor, pensa. Marcelo. Né? E ele pregando muito sobre curas e milagres. Eu vi coisas maravilhosas naquele dia. E eu fiquei maravilhado com o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, agora Deus ele quer mudar a tua vida. Deus fala para mim que ele vai mudar a tua vida. Não diretamente para a igreja, ele falou. E ele falou assim, o Senhor está falando para você vir aqui e entregar tudo que você tem no altar. Tudo que você tem no altar, ele quer tudo, ele não quer o que sobeja, ele não quer o que está sobrando, ele quer tudo, ele quer saber se sua confiança está nele ou está no dinheiro. Então, eu não tinha nada, cheguei de carrinho já no altar, já cheguei derrapando. Falei, eu sou o primeiro, não tenho nada, dobrei o joelho, mas ali eu fiz uma aliança com Deus. Falei, Senhor, eu não tenho nada, estou iniciando minha empresa. Tudo que eu ganhar de segunda, quarta e sexta vai ser do Senhor. Eu vou viver com de terça, de quinta e sábado.
Segunda, quarta e sexta, quem entrar é do Senhor, eu vou trazer na igreja. Nunca coloquei nome no envelope. O meu pastor até hoje, nunca sentei com ele, é um grande ministério. Nunca sentei com ele para contar o que Deus fez na minha vida, contar o que as ofertas gerou, nada, porque eu não queria estragar o pastor, eu não queria estragar o ministério. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente quer a fama, né? A gente quer o holofote, a gente quer a estrela. E aí, né? Aí tem um grande problema, né? Porque entendendo que Deus não divide a glória dele com ninguém, a partir do momento que o Senhor talvez fizesse isso, foi. Acabou. Imagina só uma coisa, né? As pessoas querem ser estrela. Querem ser uma estrela. Mas a estrela só aparece à noite. O Senhor diz que Ele é o sol da justiça. De dia não tem estrela, porque de dia quem reina é Deus. Então você só vai ser estrela se for nas trevas. Porque é à noite. Durante o dia você não vai ser estrela. Durante o dia você vai estar debaixo do sol. Todos estão debaixo do sol. É o sol que brilha sobre a nossa vida. Então isso passou a ser uma máxima na minha vida. Eu comecei a trabalhar e não escapando da pergunta que você fez, eu vou te falar quando foi a chamada. Chegou uma certa feita com uns 6 anos de escritório, ardia no meu coração uma chamada muito grande. Eu tenho uma casa de recuperação, chama-se Ressuscita em Cristo, um chamado que Deus inflamou no coração do pastor Cleito, juntamente comigo, nós temos esse ministério, e cuidando da casa de recuperação, eu falei, eu quero pregar. Então eu tinha 6 escritórios já, 6 para 7 escritórios. Então eu acordei um dia, cheguei no meu escritório, chamei as pessoas, reuni as pessoas e eu doei tudo que eu tinha para os meus funcionários, todos os escritórios, tudo, e falei, agora eu vou pregar. Comprei uma van e aí eu tinha feito direito e estava terminando teologia. E falei, agora eu vou pregar a palavra do Senhor, porque é o que eu quero. E doei a minha empresa toda e fui morar dentro de uma van e ter uma vida missionária pregando o evangelho sobre o Brasil, porque eu pensava, eu vou pregar naquelas igrejas pequenas que os pastores não têm condição de levar pastores de relevância com conhecimento para que aquelas pessoas mudem a mente e possam enxergar um horizonte diferente. E preguei, vi maravilhas, Deus usou curas, milagres, derramou dons sobre minha vida de revelação da palavra. Até uma das coisas que influenciou abrir o canal no YouTube foi por conta das revelações das palavras, que Deus fala comigo através das revelações. Você vai ver que eu conversando contigo, eu vou encaixando palavras da Bíblia e tendo revelações no nível de empreendedorismo. Então as pessoas querem muito escutar isso, então nós abrimos o canal no YouTube para que elas tenham acesso nessa influência. Fui fazer uma cruzada no Rio de Janeiro. E nisso eu estava construindo uma igreja. E nessa cruzada que eu fui fazer... Eu estava convicto que ia ser pastor. Não, eu estava convicto, que o meu chamado era para pregar, para cuidar de igreja. Convicto. Cheguei lá na igreja para pregar, estou dormindo na van, São João do Meriti. O pastor está fazendo um culto no lar e ele fala assim, chama o rapaz que está lá na van que Deus quer falar com ele. Ele nem sabia, o pastor, que o rapaz que estava na van era o pregador da noite. E o pastor era o presidente do ministério, um homem muito usado por Deus. Pastor Joversino, Assembleia de Deus, e de São João do Meriti. E aí eu fui lá, na hora que eu entrei na sala, ele falou para mim, sabe o quê? Só falou isso. O caminho que você está, Deus não te quer. Ele te chamou para outra coisa. E aí na hora, como aquele servo que não quer escutar, está repreendido, pastor. Eu era morador de rua, Deus me fez empresário, doei tudo, estou seguindo a palavra de Deus, pregando o evangelho e Deus não me quer nessa... Não. Deus me mostra que sobre você tem uma unção de empreendedorismo, como de Salomão, sobre tuas mãos, todos os negócios que você tocar vai prosperar. Quem estiver debaixo de você, desse caixa vai viver bem, como os servos de Salomão viviam bem. Você vai ter empresas, escritório e pessoas que você nem vai saber que tem, que as pessoas vão querer se unir a você. E eu, ali na hora, eu repreendi a palavra. Falei, não, pastor, eu não quero. E ele falou, para você saber que Deus é Deus que está falando aqui, a igreja que você está construindo, você nunca vai nem pregar nela. E isso foi dito e feito, né? Terminei a igreja, nunca preguei. Essa igreja eu ofertei para um amigo meu, o Terra, nós chamamos de Terra, porque pentecostal, tudo ele é Terra! E aí eu ofertei a igreja para o Terra,
E eu não preguei nessa igreja. E o Terra pinta meus escritórios, ele é pintor e tudo, e todas as vezes, Terra, não vou pregar lá na tua igreja. Pois é, eu falo para minha mulher fazer uma agenda e nunca faz. Concluiu o que o pastor falou. Acho que é melhor o senhor desistir dessa agenda. Daquele dia, passamos em BH, na Batista Lagoinha, e descemos para Brasília. No que nós descemos para Brasília, parei o carro na BR, comecei a andar e comecei a chorar. Chorei muito, escutando hinos da Cassiane, da Ludmila Feber. Eu chorei muito, porque eu queria muito ser um pastor, cuidar de igreja, e Deus estava me chamando para cuidar de empresa. Então eu cheguei em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu assumi o escritório que eu tinha doado, um só, dos outros tinha só um só que tinha ficado, que os outros já tinham fechados. Eu assumi esse escritório, mas esse escritório ele já tinha 2 milhões de dívida, ele já não estava do zero, ele estava com 2 milhões de dívida. E aí eu assumi esse escritório. Na hora que eu assumi o escritório, fiz uma aliança novamente com Deus, mais pesada do que a primeira. Eu subi ao monte para orar, uma mulher falou assim para mim assim: a glória da segunda casa será maior do que da primeira, mas o Senhor quer fazer uma nova aliança contigo. Eu falei, amém. Fui para a igreja para escutar a voz do Senhor e fazer essa aliança. E aí o Senhor falou, na primeira vez, tudo que era de segunda, quarta e sexta era meu, tudo que era de terça, quinta e sábado era seu. Agora eu quero uma aliança diferente. Você vai me dizer aqui quanto que você quer no mês para você viver. Pode falar o número que você quiser. E eu falei um número. E Deus falou, o que passar é meu. Falei, está fechado. Essas orações, eu tenho um amigo que disse assim, cuidado Sim. com a oração que você faz, com o pedido que você faz para Deus, porque ele leva a sério. Ele leva muito a sério, porque desse ponto você imagina, a empresa tem 20 anos, os 6, 7 primeiros anos eu tinha 6 escritórios, depois passei 2 anos, 3 anos como missionário, foram 10, então a empresa tem 10 anos trabalhados agora, completa agora dia 10 de outubro, 20 anos. Então esses últimos 10 anos, em 6 anos para 7 eu tinha 6 escritórios. Em 10 anos são 143 escritórios. Será que Deus prosperou quando eu fiz uma aliança com Ele? É isso que as pessoas precisam entender. Você quer ver teu negócio fluir? Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Ele não vai deixar faltar o que você pediu para Ele. Mas você entenda. Quando Ele coloca Adão no jardim do Éden, Ele diz, Adão, você pode comer de tudo, faz tudo, menos toca naquela árvore do conhecimento. Ele está dizendo para Adão, sabe o quê? 90% do jardim é teu, não mexe no 10%, que se você mexer, você vai morrer. Ele está dizendo, aquela aliança que eu fiz com você, Adão, se você cumprir, você vive eternamente, mas se você não cumprir, você sai do paraíso. César, eu fiz uma aliança com você, se você cumprir, você está dentro do paraíso. Se você não cumprir, você vai sair. Porque tudo está nas minhas mãos, tudo está no meu controle. Então, naquela segunda vez eu senti o chamado de Deus. E o pastor ainda falou, vai chegar o tempo que você vai voltar a pregar, mas não é a hora. E esse tempo chega agora. Que a empresa tem 40 diretores, eu tenho uma linha que está à frente cuidando de todos os negócios e faz com que eu possa ter liberdade de estar aqui. Estou numa cruzada, pregando já há mais de uma semana em todas as igrejas, a agenda voltou a abrir novamente, porque eu passei quase 8 anos só pregando para os meus funcionários. O culto era lá dentro, a minha empresa é uma igreja, eu transformei minha empresa numa igreja. Na minha empresa tem uma torre de oração de 24 horas, na minha empresa tem pastores que trabalham lá dentro, a empresa paga pastores para cuidar dos funcionários, vem cá meu filho, senta, porque só num escritório eu tenho 250 meninos de 20 anos. Esses meninos, eles estão com a cabeça tudo maluca, inversões de valores constante, briga com os pais constante. Bombardeio, né? Se não tiver um pastor ali para poder alinhar, até o trabalho deles não segue direito. Então, nessa segunda chamada, eu tive a certeza que Deus estava comigo no negócio da 7 e que prosperou o negócio da 7, eu passei a me dedicar somente aos negócios da 7 e agora, de uns tempos para cá, Deus vem abrindo as agendas, os pastores vêm me convocando, mas aí agora vem diferente, porque agora Deus ele me deu, Deus é perfeito, Ele é lindo, irmão, Deus não tem nada igual, porque Ele me fez ter know-how para falar do que Ele queria. Expertise. Ele falou assim, você vai falar de empreendedorismo com uma visão cristã, mas você não vai falar porque você estudou, você vai falar porque você saiu do zero, de menos 2 milhões e Deus transformou a tua vida. E aí você vai mostrar para essas pessoas o caminho.
Você vai mostrar para elas como que faz, qual foi o passo, quais são os princípios, o que eles precisam adotar, como nomear um líder, como nomear um diretor, como ter uma pessoa para trabalhar. E ali Deus, ele me tratou dentro da minha empresa. Eu dentro da igreja que eu congregava, é tão interessante isso, que nem pregar lá eu não pregava. Eu passei a ser membro. Eu saí de um posto que eu estava pregando todos os dias como missionário e voltei a ser membro de uma igreja, sentado no banco, escutando a palavra, porque Deus falou, você precisa se alimentar para poder entregar na empresa. Você precisa se alimentar para poder entregar na empresa. Porque Deus fez com que o teu projeto, por todo esse tempo, fosse a empresa. Fosse a empresa. E aí agora eu estou mais voltado ao ministério, de levar para as pessoas o que é ter uma liderança cristã, o que é ter princípios e valores cristãos dentro da empresa. Mas agora o Elo, essas alturas do campeonato, o Elo já está firmado. Está firmado. Porque baseado no testemunho de um dos seus colaboradores, agora há pouco aqui, essa sua unção... Sim. Que os faz seguir em frente e enfrentar o que tem que enfrentar. Isso então, mesmo. Assim, o elo fechou. Sim, né? O elo fechou. E dentro dessa máxima, Gil, a gente vem cuidando da empresa e vem fazendo a obra. Passo mais tempo fazendo a obra do que dentro da empresa? Passo, porque agora eu tenho líderes lá dentro que também querem ser vistos, também querem ser reconhecidos, querem sentir a máquina na mão e eles estão tendo a oportunidade agora. E eu... Quantos funcionários tem? 143 escritórios, o senhor sabe, em média? Hoje deve ter mais ou menos, Gil, entre direta e indiretamente, mais de 1.000. Entre direta e indiretamente, mais de 1.000 pessoas trabalhando. E é engraçado que a grande maioria não me conhece, como o pastor profetizou lá atrás. E quando ele profetizou na minha vida, eu morava dentro de uma van. Eu vejo como Samuel chamando Davi, falando, você vai ser rei. E ele olhando e falando assim, filho, eu cuido de ovelha malhada, pelo amor de Deus. Estou fedendo a ovelha. Não, por favor, eu vou chegar aonde? Mas é como Deus, ele fala, o importante não é a tua posição agora, é onde eu vou te colocar. Não se preocupe onde você está agora. Se preocupe onde eu quero te colocar. Porque os planos de Deus, ele é assim, eles são meio longe dos nossos olhos para ser de Deus, porque se for nos nossos olhos é natural. Não, eu enxergo que eu vou chegar nesse ponto. Então é natural, porque o que Deus quer te colocar é no sobrenatural. Você imagina, eu tenho escritório hoje no Acre, Manaus, Amapá. Nunca fui lá. E tem pessoas lá. Sim. Eu tenho escritórios aqui na região do sul, aqui, que eu também nunca fui em Passo Fundo, nunca fui em Gravataí. Engraçado, esses dias eu estava dando um treinamento num evento. E tinha um rapaz dentro da empresa, dentro do treinamento que é da empresa. E ele estava na primeira fila. E aí eu chamei ele e falei assim, olha, eu vou mostrar para vocês como é que é sucesso, como você vai poder chegar nele, como que você vai fazer. Você, meu amigo, qual que é o teu nome? E ele falou, você trabalha onde? Aí ele falou, eu trabalho na tua empresa. Eu falei, não. Você está falando sério? Ele falou, trabalho. Eu falei, você trabalha onde? Aí ele falou assim, eu trabalho no escritório eu acho que era Ponta Grossa. Eu trabalho no escritório, acho que é Ponta Grossa o escritório que ele trabalha, naquela região. Eu trabalho no escritório de Ponta Grossa. Inclusive, eu estou esperando o senhor lá para a gente tomar um café, para nós bater um papo. Eu falei assim, amém, deixa eu escolher outra aqui, que senão vai dizer que é marmelada. Mas você vê, tinha uma pessoa no evento que eu não conhecia e cuida de um escritório da empresa. Deus ele foi criando esse movimento que começou a gerar outra pessoa. Então, por exemplo, o Fábio gerou outra pessoa, a Aline gerou outra pessoa, o Júlio gerou outra pessoa, e foi crescendo, foi tomando uma dimensão muito grande a empresa. Que legal. Assim, extraordinária essa trajetória, né? E eu fico muito feliz, assim, de verdade, porque eu enxergo, eu falava isso em off, eu enxergo no senhor e em outros grandes nomes hoje do Brasil, pessoas que foram levantadas por Deus para serem os transformadores do conceito cristão, do conceito do cristianismo, né? Porque a gente vinha de uma não sei se eu vou dizer época ou anos ou séculos em que o cristianismo estava linkado, conectado ao miserável.
Sim. Né? E hoje a gente vê pessoas de sucesso no quesito empresarial, pessoas com conhecimento, e aí o senhor estava falando sobre o processo de Deus para até chegar aqui, e eu estava pensando assim, e eu pensando comigo aqui, e ainda assim, o preparo que veio à sua mão, o senhor não deixou de fazer, porque a gente está falando aqui uma rápida conversa, 4 faculdades. Sim. Sim. Então, assim, sim. Houve o preparo, e eu sempre cito isso para todo mundo que eu posso conversar sobre essa questão do preparo. Na Bíblia, quantas vezes Deus falou, te coloca de pé, cara, senão eu não vou fazer nada. Não vou falar, nem falar contigo, se tu não te colocar de pé. Então, assim, o Senhor fez e Deus fez a parte dele. O que está nas nossas mãos compete a nós. O Senhor, ele é campeão no sobrenatural. O sobrenatural é com ele. O natural, ele te capacitou. Nós somos imagem e semelhança de Deus para o natural. Para o sobrenatural, precisamos dele. E eu lembro que eu tinha um escritório, muitas dificuldades no começo, 2 milhões de dívida, eu assumi ele. Uma luta, uma situação muito difícil. Até aqui, o Tarlin está aqui, que é uma pessoa que lá atrás trabalhou comigo, ficou comigo ainda. O Greco também está comigo há muito tempo. Tem umas peças-chave. Aliás, eu posso contar nos dedos os que eu perdi no meio de 20 anos. A maioria estão comigo, a maioria estão junto. Que é essa essência desse nível de liderança que as pessoas precisam aprender, tá? O valor de quem está com você. Existe um valor àquela pessoa que está com você. E você precisa ter um olhar de Jesus para eles. Quando o Satanás ele pega Jesus e leva ele ao alto pináculo, ele diz assim para Jesus, transforme essa pedra em pães. E Jesus lá no livro de João vira para os discípulos e fala assim, se possível meu pai transformaria essas pedras em filhos. Quer dizer, Satanás estava preocupado se Jesus ia transformar em alimento para ele, porque eu estou preocupado só se você vai me alimentar. Jesus diz, não, eu estou preocupado se essas pedras virem filhos, porque eu tenho que cuidar. Visão de líder é visão de cuidar. Visão de líder que quer só se alimentar é visão de Satanás, não é de Deus. Porque quando Deus está no negócio, eu prospero, mas você prospera. Eu vou bem, mas você vai bem. Não tem como você estar enraizado numa árvore que tem fruto e não nasça. Tem até uma fotossíntese bem legal, que mostra isso, que se você pegar um ramo de uma flor e colocar fincada no tronco de uma árvore, ela vai germinar, porque ela tá tomando aqueles nutrientes. Como que você vai estar enraizado na minha árvore e você não vai germinar? Tem algo errado. Não tem como. Exatamente. Vai pegando aí, você que está nos assistindo. Acho que o conteúdo está fluindo muito naturalmente. A gente quer que o pastor César vá falando. O senhor falou uma frase na entrevista da revista Sete Capital, que me chamou a atenção. 2 frases, na verdade, mas eu queria começar com essa. No momento de pouco, eu vou contextualizar aqui do jeito que eu lembro, não exatamente assim a frase, mas é por aqui. No momento de poucas oportunidades, mostram ou talvez pontuem a proximidade do sucesso. Sim. Você só tem sucesso quando você não tem oportunidade. Porque daí cai por terra a narrativa do coitadismo, não tem... E quando você também não tem quem se segurar. Porque o que acontece? Vamos dizer que... Você tem filho, Gil? Tenho 2 filhos. Tem 2 filhos. Então vamos lá. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 16 e a minha menina tem 18. Legal, ótimo. Então vamos lá, seu filho com 16 anos, você chega em casa e você descobre que ele foi lá no vizinho e pediu para o vizinho uma bicicleta. E aí você chega e fala assim, filho, senta aqui no sofá. Por que você não pediu para mim? E aí a hora que você chega para ele e fala assim, filho, eu estou aqui, eu sou teu pai. Eu quero te entregar tudo o que você precisa. Você não precisa ficar pedindo para as pessoas. Chega até mim. Vamos conversar. Assim é nós no empreendedorismo. Nós achamos que o que vai mudar a nossa vida é o gerente do banco. Nós achamos que quem vai mudar a nossa vida é o colega que tem dinheiro, que vai botar grana. Nós achamos que quem vai mudar a nossa vida é se eu receber uma pensão, se eu receber uma aposentadoria, se eu receber uma grana que está para vir da justiça. Esquece.
O Senhor, ele vai secar todas as fontes, vai te deixar sem oportunidade. Aí você vai falar, eita, estou próximo de sucesso. Porque agora é o próprio Deus que vai fazer. Exemplo disso é José. José era o queridinho do pai, era o que estava... José era o querido, José não fazia nada, nem saía de casa, ele tinha tudo. Ele era o filho que Jacó amava Raquel, que gerou o filho do sonho dele. Aí ele falou, eu vou cuidar desse. Mas aí Deus falou assim, eu tenho que tirar ele de perto de Jacó, eu tenho que secar essa fonte. E é muito engraçado que quando José, ele sai, o primeiro lugar que colocam José é assim, tira a túnica dele. Por que tira a túnica dele? Porque José vai brilhar sem a túnica. Não é os presentes das pessoas humanas que vai fazer você brilhar. O que vai brilhar você são os presentes que Deus vai colocar em você. É a roupa que Deus vai colocar em você. Então José tira a roupa dele que o homem deu e coloca ele no poço. E aí jogam José no poço. Quando joga José no poço, sobre aquele poço havia uma aliança. Ele é o mesmo poço que Abraão cavou. Ele é o mesmo poço que Isaac cavou e foi enterrado. Havia uma aliança sobre aquele poço. Então José é jogado num poço que tem uma aliança do vô de José. Porque quem foi José? José, Jacó, Isaac, Abraão. O bisneto. O bisneto desceu o mesmo poço. Esse mesmo poço, ele é tão valioso, que lá na frente, Josué reúne o povo na boca do poço e fala, todo mundo agora entre em aliança com o Senhor, porque nós vamos derrubar as muralhas de Jericó. Esse mesmo poço, Jesus encontrou com a samaritana, nesse mesmo poço, ele encontra esse poço que jogaram José. Então, a gente precisa compreender, as pessoas estão querendo te jogar no buraco, elas estão querendo minar todas as tuas forças, e você está sendo empurrado cada vez mais para o teu sucesso, sem você saber. Você está sendo empurrado cada vez mais para o teu sonho, porque vai acontecer. Então, quando jogaram José ali, José ficou num espaço que ele não tinha visão, ele não tinha do que comer, ele não tinha vestimenta, que tiraram a roupa dele, ele não tinha para onde ir, secou as oportunidades. Quando seca as oportunidades, o Senhor faz acontecer. Ele não tinha nem como voltar, né? Não tinha nem como voltar. Não tinha como voltar, porque tinha sido os A minha vida foi assim. Quando eu entrei para dentro do escritório, eu não tinha mais para onde correr. Tinha uma máxima que a gente falava dentro do escritório, que era assim, o sangue pode dar na canela, não sai daqui de dentro. Deus colocou isso aqui na nossa mão, então é aqui que ele vai fazer prosperar. Esse é o único caminho que eu tenho para prosperar. Porque as pessoas estão tendo negócios, estão abrindo negócios, e eles estão pensando, sabe o quê? Olha, eu estou cuidando desse negócio, mas o meu amigo sentou comigo ontem, ele falou de um negócio muito bom, que está minando dinheiro na rua de trás aqui, que o negócio está acontecendo, e você tem que ter muita certeza e falar, sabe o que, amigo? Deus já me entregou o que é para mim. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Tem pessoas que têm um negócio aqui, Gil, esse negócio nem prosperou ainda, ele está pulando para o outro. Empresa é igual esposa. Se você desviar o olhar, você perdeu a essência. Fecha as janelas, as portas, entra lá para dentro e fala, eu vou sair dessa empresa só quando ela tiver sucesso, porque Deus me colocou aqui e Ele vai me mostrar que aqui é o solo. Eu vou fazer isso aqui ter sucesso, eu não estou aqui à toa. Só que para isso você tem que passar por essa barreira, porque o inimigo, ele quer fazer com o que ele fez com Sansão. O que ele fez com Sansão? Ele pegou o homem mais forte, mais poderoso da Bíblia e fez rodar em círculo e cego. Porque a Sansão tinha os desejos dele, tinha as vontades dele. Toda vez que os seus desejos falarem mais alto, você roda em círculo. Todas as vezes que o desejo de Deus fala na tua vida, você tem propósito. Você tem propósito, você vai chegar em algum lugar. Então eu não tinha opção. Eu estava numa cidade que eu não conheço ninguém. Eu tinha 10 mil panfletos somente para panfletar. Não tinha o que comer, não tinha roupa no corpo, não tinha amigo, não tinha ninguém. Eu ia recorrer a quem? Só a Deus. Então secou minhas oportunidades. E aí veio o sucesso. Aí veio o sucesso. Porque senão eu ia trocar. Um amigo ia falar para mim, cara, sai disso. Eu tenho um outro negócio para você trabalhar. Vai para lá. Tem um negócio pronto para você. Tem um negócio disso. E aí eu ia sair, pô. Então Deus tirou todas as amizades, todo mundo que poderia bagunçar minha cabeça. Falou, é só eu e você aqui agora, meu amigo. Porque esse é o grande desafio, talvez, de muita gente, né? Entender o empreendedorismo como plantações. Eu vou plantar de tudo, mas eu não conheço o ciclo de crescimento de nada, mas eu planto tudo. Sim. Ou seja, não colhe nada. Não colhe nada. Não colhe nada.
Parábola do semeador, saiu semeando em 4 solos. Por quê? Porque ele não conhecia os solos, ele não sabia, ele foi no susto. É como se ele tivesse dinheiro e falar, vou botar dinheiro nesse negócio, nesse negócio, nesse negócio. Às vezes acaba sendo, né? Só dinheiro. Só dinheiro. Dinheiro fora, dinheiro fora. Que legal, pastor. Uma outra frase que me chamou a atenção, e eu queria que o senhor dissertasse sobre isso. Esvaziar o copo. A parte do esvaziar o copo é a parte mais complicada para o ser humano. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos para dominar tudo que há sobre a terra. O Senhor diz, façamos o homem e a mulher imagem e semelhança dele. E automaticamente no verso seguinte ele cita, que domine tudo que há sobre a terra. Então quando você chega diante de uma pessoa que tem para te ensinar, você não quer escutar. E por que você não quer escutar? Muitas vezes você não quer escutar porque você acha que você já sabe a razão. Existe uma frase dentro da minha empresa que eu mato ela do início. A gente tem até um quadro dela lá. Nunca diga, eu já sei. Nunca. Eu vou te contar um assunto. Se você virar para mim e falar, eu já sei, eu não vou contar mais. E você perdeu a oportunidade de escutar um caminho que eu poderia te mostrar diferente. Mas você, com eu já sei, com o copo cheio, matou a oportunidade de conhecer algo diferente. Então a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca para mais ouvir e menos falar. E a gente tem que escutar mais e esvaziar o copo, porque ele tem sempre chance de ser cheio com coisas novas. Eu digo muito, todas as vezes que você acha que você tem razão, você já perdeu. Você só vai chegar na máxima do evangelho quando você não tem mais vontade de mostrar que você está certo, que a sua vontade é fazer com que a pessoa seja feliz. Amigo, você está chateado comigo? Eu não vou me explicar e nem justificar. Eu errei. Como que eu deveria fazer? Como que eu deveria fazer? Como que você gosta? Seria sobre o outro. Sobre o outro, porque se eu não fizer isso, amigo, eu vou ficar numa guerra com você querendo provar que eu estou certo e você está chateado, machucado, você não vai me escutar. Você às vezes quer só um abraço, você às vezes quer só sentir que eu sou um pouco humano. Eu abraço você e falo assim para você, Gil, cara, eu estou sentindo a tua dor. Sabe, olha, esses dias eu estava num evento, uma irmã chegou para mim e falou assim, nossa, eu estava ali na fila para comprar um lanche e a irmã chegou e falou uma palavra para mim que me machucou. Falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Ela não falou uma palavra que te machucou porque é uma perseguição. Ela falou uma palavra que te machucou para Deus te mostrar que falar daquele jeito machuca. Então é para você não falar assim com os outros. Tudo é lição, não é perseguição. Se você olhar como perseguição, você está perdida, porque você vai começar a chamar isso para você, o inimigo vai saber e constantemente vai trazer pessoas para machucar você. Mas se você olhar e falar, rapaz, se você falar desse jeito dói. E quando você for falar com a tua mãezinha, quando você for falar com a tua filha, com a tua irmã, com as tuas amigas, tome cuidado, porque do jeito que você se foi machucado, você vai machucar. A própria Bíblia, né, diz que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai tu nele. Vai tu nele. Isso mesmo. Acerte. Esse princípio é muito valoroso, porque você imagina assim, Gil. Adão comeu do fruto. Adão pecou. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Então Deus desceu para encontrar com ele no jardim. Quem procurou quem para resolver a situação? Foi Deus. Exatamente. E por que Deus procurou Adão? Porque o maior sempre procura o menor. Se você tem pessoas que você não fala com elas porque você acha que tem razão, você já perdeu e se igualou a ela. Mas se você é superior e tem Cristo, você vai descer e vai falar, amigo, vem cá, não é para você acertar isso aqui, porque só tem um céu e nós vamos morar lá. Você me perdoe. Deus procurou Adão. Deus procurou Adão. Deus falou, Adão, vem cá, eu sou maior que você, eu vou resolver isso. Dentro de mim tem uma essência maior que a tua, vem aqui. Ah, não, fulano me chateou, fulano me machucou, eu não quero falar mais com ele. Ignora. Você está igual a ele. Bloqueia. Você está igual a ele. Você não mostrou que você é uma nova criatura. Você não mostrou que o evangelho está dentro de você. Mas muito, muito interessante essa sua revelação, porque é isso, cara. É exatamente isso. Totalmente. Olha, a gente estava ali em off, ali você falou das pedradas que iam dar na viúva. Então Jesus, ele chega lá e fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra. E aí o próprio Jesus se lançou nos braços dela. Jesus é a pedra fundamental. Ele se lançou. Ele jogou, ele próprio que é a pedra, ele falou, eu não tenho pecado. E ele abraçou ela.
Ele se jogou, porque ela estava no chão. A Bíblia não fala que ela se levantou, ela estava no chão. Então Jesus abraçou ela no chão. Jesus se jogou sobre ela, dizendo: eu sou a pedra. Eu sou essa pedra, essa rocha que se você tiver em mim, ninguém vai te atingir. Porque todos são pecadores como você, mas eu não. Então eu te cubro. E isso é muito interessante quando nós passamos a entender quem está nos cobrindo e que nós somos pecadores. E se você tiver dúvida que você é pecador, não tem problema. Acorde todos os dias de manhãzinha, abra Gálatas 5,16 e leia lá os frutos da carne, e você vai se achar lá. Aí você vai falar: meu Deus, se eu tiver isso aqui eu não entro no céu. Então eu estou me vendo aqui. Rapaz, eu faço isso aqui. Todos os dias eu me encontro lá. E se é que existe, né? Alguém que acha, não tem como, cara. Não, Tiago já diz, no livro de Tiago já diz que aquele que acha que não pecou, já pecou por achar que não pecou. Exatamente. Mestre, tu és bom. Bom é o Pai que nunca pisou sobre essa terra. Exatamente. Pastor, a gente está indo para o final, o senhor tem os compromissos aqui no Sul ainda, Sim. né? Eu não sei qual que é a continuidade da sua agenda, mas eu queria, antes da gente terminar, que o senhor falasse sobre o seu canal. Canal do YouTube. Isso é legal. Grava aí, gente. Ó. Isso é legal. Não, é até interessante a gente falar, porque esse conteúdo aqui que a gente gravou vai estar lá disponível lá no canal do Pastor César também. Então você pode ir lá, você pode entrar no canal da Felicidade e assistir, ou você pode ir lá no canal do Pastor César e assistir de igual forma. Mas fale do seu canal. O meu canal chama-se César Zanoni. César Zanoni. É um canal que foi aberto recentemente no YouTube para colocar essas palavras, essas visões. Eu nunca tive canal, nunca tive rede social, nunca tive nenhum tipo de rede social. Então você imagina assim, um empresário com mais de 1.000 pessoas trabalhando, 140 escritórios, nunca teve uma rede social. E as pessoas acham que a rede social vai impulsionar elas em algum lugar. Não, a rede social vai colocar elas dentro da posição que é para colocar. Então vamos colocar assim, a rede social agora, eu preciso divulgar o evangelho, eu preciso da rede social. Porque ela vai me colocar. E por quê? Porque é o canal dos últimos tempos. Sim. Jesus, quando ressuscitou, qual era o canal que ele tinha do evangelho? As mulheres. Ele encontra com as mulheres e fala: vai lá e propaga. O canal das mulheres era tão grande, que Jesus ele chega no poço da Samaritana e fala: desça e prega o evangelho lá em Samaria. Que depois em Atos dos Apóstolos, o próprio Filipe, correndo da perseguição de Paulo, vai para Samaria pregar o evangelho que a samaritana já tinha pregado. Porque senão os judeus não poderiam entrar em Samaria. Então o maior canal de Jesus eram as mulheres. Elas eram o maior canal. Quando Paulo naufraga e chega na praia, quem está lá esperando o Paulo para receber? As mulheres. Lídia estava lá para receber ele. E os discípulos que vinham chegando novamente para trazer o evangelho. Então isso tudo a gente precisa entender. Qual é o canal dessa geração? Aonde eu posso ser usado? Rádio, TV. Aonde eu posso ser usado para ser o sal da terra? Então o meu canal é o César Zanoni. Tem o canal da rádio que também vai estar lá, da Rádio Felicidade. E que vocês possam se inscrever lá, bonitinho lá, que vocês possam clicar lá no sininho, tudo isso vocês mandam falar, tá? Clicar no sininho e que seja a bênção de Deus, clica no sininho, se inscreve, deixa Deus te usar, porque lá vai ter muita revelação sobre empreendedorismo para que você possa tocar teu negócio, tocar tua vida, tua família e chegar no objetivo que Deus tem para você. Mas é isso aí, se inscreve no canal do Pastor César Zanoni. Se inscreve no canal da Felicidade, é importante você se inscrever, é importante você ativar o sininho, isso não é frase pronta de youtuber, é importante você ativar o sininho porque você recebe a notificação. Toda vez que ele lá colocar um vídeo novo, uma palavra nova, uma revelação nova, você vai receber no celular, no computador, a notificação desse vídeo novo. Aí você pode prontamente ir lá e assistir, é por isso a importância. Eu queria fechar esse bate-papo que foi extraordinário, de verdade. Eu conheci o Pastor César há poucas horas desse podcast e me impressiona a sabedoria dele. Ele é um homem que você deve seguir, inclusive, lá no canal dele. Para fechar esse bate-papo, que foi tão bom, eu já falava sobre isso, eu queria que você, pastor, pudesse dar um conselho para todos que vão nos assistir, para as pessoas de repente poderem enviar isso aqui para alguém, um conselho de como que recupera. O senhor falou que o senhor saiu
iniciou, voltou, quando voltou tinha uma dívida de 2 milhões. A dívida talvez, essa palavra dívida talvez é a coisa que mais assombra não só os cristãos, mas a sociedade de forma geral. E aí muita gente se enterra no medo, se enterra no medo de projetar coisas novas, no medo ou talvez se achar incapaz, no medo de não conseguir sair desse lamaçal. Como é que faz? Como é que recupera? Seja a recuperação que eu estou falando, pode ser financeira, pode ser empresarial, emocional, enfim, como é que se recupera? Existe uma grande regra dentro desse meio para que você possa recuperar. O primeiro ponto que você tem que entender é que vai levar um tempo, tá? Vai levar um tempo, vai doer, até para que você não cometa o mesmo erro novamente. E você tem que estar preparado para isso, para poder assumir isso, entrar de cabeça, porque a última parte é a maior porção, é a porção que Deus vai entregar para você. Então, aquilo que não te mata, te fortalece para o sucesso. Então, eu dou um conselho para você, como eu dou para várias pessoas que estão nessa posição, que é: não retroceda, não desista e tenha resiliência. Jamais desista, você não pode desistir, porque se você desistir, você vai começar do zero de novo. O meu casamento tá ruim, eu vou desistir, eu vou começar do zero de novo. Eu não estou dizendo que vai ser melhor ou vai ser pior, eu estou dizendo só que vai começar do zero de novo. Aquela pessoa vai ter que te conhecer de novo, você vai ter que conhecer os erros dela, ela vai ter que conhecer teus erros, como você é, qual o risco de vocês passar pela mesma estrada que você está passando agora novamente. Empresa, essa empresa não está produzindo, não está... Calma, respira, tenta achar o que está acontecendo, olha por cima, tenta achar pessoas que vão te ajudar a enxergar, porque existe uma grande situação empresarial que as pessoas não entendem. Quando Deus construiu o mundo, Ele construiu o mundo, e aí Ele constrói o Éden, e quando Ele constrói o Éden, Ele constrói um jardim no Éden. Ele não construiu, todo mundo acha que o jardim é o Éden, não, ele construiu dentro do Éden um jardim. Esse jardim era o lugar que Deus vinha encontrar com Adão. E por que ele vinha encontrar com Adão? Porque Deus falou assim: eu preciso de um lugar para encontrar com meus amigos para falar de situações que eu quero resolver. A maioria dos empresários estão fechados dentro de uma cápsula, onde eles não têm mais amigos para bater papo, e depois eles têm que procurar psicólogos para enfrentar os problemas, que ele poderia ter um amigo que ele vai sentar no jardim, porque ele não cuidou do jardim, então ele precisa cuidar do jardim, e fala assim: amigão, senta aqui, cara, eu tô com um problema lá em casa, todo mundo tem problema, tô com um problema lá em casa, eu tô com um problema na minha empresa, e aquele amigo não vai trazer uma palavra de morte nem de maldição, vai trazer uma palavra que vai dar vida para ele, mas ele não cuidou do jardim. Então, quando você não cuida do jardim, que são pessoas próximas a você que vão te dar direção, um pastor, um amigo que tem uma condição, que eu digo, de psicológica, empresarial, porque não tem jeito, tá, meu irmão? Se você quer voar, anda com águia, tá? Não tem jeito, você me desculpa. Quer voar, anda com águia, tá? Existe uma situação que assim, eu tô ruim, se eu me juntar com quem tá mais ruim, ele vai me puxar pro buraco. É a verdade, tá? É a verdade. Você não tá pronto para tirar aquele cara do buraco, você só vai tirar ele do buraco quando você estiver bom. Se você tá precisando de ajuda, vai em quem tem água para te dar. Você precisa de quem tem água. Jesus disse para a samaritana: se você soubesse quem te pede água, você me pediria. Você pediria água de mim, que nem de mim jorra água viva. Então, quando as pessoas estão numa situação difícil, elas tendem a se associar a pessoas piores. Ela tende a se associar com quem está mais no buraco que ela. E aí leva ela de volta para o buraco. Então, eu deixo esse recado. Olhe para as pessoas que estão à frente de você, mire nelas, tente escutar elas, esvazie o copo para você escutar elas, porque você está numa situação difícil, você não está numa situação boa. E a hora que você conseguir entender todo esse processo, seja resiliente e vai passando pela prova dando glória a Deus, vai passando pela prova dando glória a Deus, que Deus lá na frente vai fazer você quitar tudo, prosperar. Imagina, eu quitei todas as dívidas, paguei todo mundo, paguei todas as pessoas e a empresa prosperou de um nível que eu jamais imaginei, mas eu passei, tá? Dentro desses 10 anos, que é essa nova volta da empresa que pegou com 2 anos, eu vivo a plenitude nos últimos 4 anos.
6 anos foi pagando conta e montando a empresa. 6 anos. Há 6 anos atrás eu morava dentro. Há 4 anos atrás eu morava dentro do meu escritório. Há 4 anos atrás eu não tinha carro. Há 4 anos atrás eu andava de ônibus. Dentro de 4 anos Deus me fez prosperar em morar em Balneário, em ter uma vida plena e ter uma condição muito maior do que eu jamais imaginei na minha vida. Porque Deus falou: você vai resolver todos esses problemas e depois você vai transformar. Eu vou transformar você, mas você vai ser. Seja resiliente. Tá doendo? Passa. Você aguenta. Pode ir. Aguenta. Não desista. Se você desistir, você vai começar do zero de novo. E aí repete os problemas. Novamente. É um ciclo. Então é isso aí, minha gente. O pastor César Zanoni, ele tem sido usado por Deus. Ele tem autoridade para falar sobre reconstrução do empreendedorismo e principalmente da visão excelente do empreendedorismo. Porque não adianta, né, a gente ter uma empresa e dever para todo mundo. Não adiantaria, por exemplo, você voltar para a Sete Capital e depois lá na frente a gente acerta os 2 milhões. Ou seja, ele tem sido usado por Deus, essa autoridade que ele tem é para ensinar a você a sermos justos naquilo que a gente faz, naquilo que a gente tem como nosso ganha-pão, nosso negócio. Só um adendo aqui. Fique à vontade. Que é importante a gente frisar o seguinte: esses 2 milhões foram dívidas que eu não criei, a empresa não era minha. Foram outras pessoas que criaram. Eu assumi elas. E por que eu assumi essa dívida? Porque eu peguei uma pessoa que não estava preparada para cuidar de uma empresa, para cuidar dela. Então aquela pessoa não foi responsável naquela dívida, foi eu que abri mão do que Deus colocou na minha mão para colocar na mão de uma pessoa que não estava preparada para assumir. Então ela não tinha culpa da dívida, eu era o maior culpado daquela dívida. E eu assumi aquela dívida e liquidei essas dívidas, vim pagando, porque para você ser próspero, o primeiro princípio, seja bom pagador para ser bom recebedor. Seja um bom ouvinte, para depois você poder falar bem e as pessoas te escutar. Você tem que ter o poder da palavra. E para você ter o poder da palavra, ele não pode vir voltado em cima de mentira. Poder da palavra, sabe? Quando fala, muitas vezes eu estou ministrando, as pessoas falam para mim: rapaz, você fala, entra com uma pancada que dá vontade de chorar, eu sinto no coração, está ardendo. Mas isso chama-se poder da palavra, porque tem verdade. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, vieram prender Jesus e disseram assim: quem é o Messias? Ele disse: eu sou. Todo mundo caiu. Poder da palavra. Poder da palavra. Empresário precisa ter o poder da palavra para ele falar para os liderados dele e os liderados respeitarem. Amém, amém. A gente fica por aqui, espero que vocês consigam extrair todo o possível desse podcast. Estávamos há um tempo sem gravar, voltamos agora com o pastor César e voltamos com o pé direito e tenho certeza que você vai gostar. Assista quantas vezes precisar, envie para quem você acha que precisa ouvir o que você vai ouvir aqui e a gente fica até a próxima, fica aguardando aí, o próximo vídeo deve ser também ou igualmente bom como esse. Valeu, gente! Valeu, forte abraço! Amém.